Olá, graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres na Bíblia, o que podemos aprender com elas. Hoje nós tivemos uma confraternização na nossa congregação e foi nos pedido que trouxéssemos uma palavra de edificação para as nossas irmãs, e então eu gravei para estar postando aqui na nossa série Mulheres na Bíblia, porque hoje o Espírito Santo trouxe algumas mulheres que se aproximaram de Deus e foram abençoadas. Então eu quero aproveitar e trazer este vídeo para a nossa série, amém? Deus abençoe a todos, eu espero que o Espírito Santo fale profundamente com cada coração. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus, né? Hoje a gente pode falar irmãs, porque às vezes a gente fala irmãs no culto, tá cheio de irmão. Hoje tem problema de errar. Irmãs, graças a Deus, né? Igual a Luciana falou, que é um privilégio, né? Nós podermos estar aqui. Quantos muitas vezes gostaria, né? E não estão. Então é um privilégio mesmo e a gente precisa honrar cada dia mais essa união, né? Eu sei que é difícil, às vezes a gente não gosta, a gente tem tantos a fazer na vida e a gente fala, mas eu vou lá se unir para um momento de confraternização. Deus gosta disso, Deus gosta da união, Deus gosta de ver a gente junto, de perceber que a gente é um só nele, amém? Então que as irmãs aproveitem essa oportunidade. Eu tô falando irmão, que as irmãs aproveitem essa oportunidade. E a mensagem, irmãs, que Deus colocou no meu coração é mais ou menos no mesmo caminho que a Lu estava falando, né? A esse respeito. Eu vou ler aqui Salmo 73, se as irmãs quiserem acompanhar, do versículo 21, até o 28. É uma leitura bem comprida, mas vai valer a pena. Quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, eu estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Guia-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destrói todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é me aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus. Anunciarei todas as tuas obras. Amém? Então, minhas amadas irmãs, né? Aqui no Salmo 73, as irmãs conhecem bem, é o Salmo de Asaf, né? Um levita que em um momento ali da sua vida, a gente assim, quando a gente começa a ler aqui e entender que ele estava olhando ali para o ímpio, para a prosperidade do ímpio, né, para as coisas que o ímpio tinha, como ele era rico, como ele era saudável, como ele se divertia, como ele tinha prazeres na vida, a gente imagina um jovem, né? A gente imagina um jovem olhando para o mundo, desejando as coisas que estão lá fora. Mas sabe quantos anos, irmãos, esse salmista aqui tinha? De 60 a 70 anos. Então era uma pessoa anciã, uma pessoa já idosa, uma pessoa experiente. E mesmo assim, ele olhou para a ilusão do mundo. E ainda, irmãos, um homem levita dentro da casa de Deus, ele olhou para a ilusão do mundo e achou bonito. Achou que, por que será que nós, como cristãos, servos de Deus, tementes a Deus, tínhamos que viver, olha, como ele diz aqui, ó, como se tivesse picada nos rins. Quem já teve cólica de rim aqui, já sabe exatamente o que é essa picada no rim, né, irmão? Uma dor infinita, angustiante, talvez ali uma pedra na vesícula. Os irmãos sabem quanto que é ruim essa cólica, uma diverticulite, o quanto que é ruim, né, essa cólica. E o salmista, ele fala justamente assim, parece que eram picadas nos meus rins. Então, os irmãos imaginem, uma dor mais insuportável que as irmãs tiveram. Era isso que o salmista estava dizendo, que ele sentia isso. Por ele servir a Deus, ele sentia-se dessa forma. Mas aí, Deus mostrou para ele qual era o fim do ímpio, qual era o fim daqueles que estavam vivendo, né,
desregradamente aí, né, curtindo os prazeres que o mundo da época podia dar para eles. E qual que era o fim? A perdição. Mas aqui no final, quando ele viu tudo isso, ele olhou e falou assim: mas quem tenho eu, senão só a ti, Senhor? Em quem posso confiar, senão só a ti, Senhor? E aí ele para pensar e fala assim: bom para mim é me aproximar de Deus, bom é para mim estar mais perto de Deus. E aí eu fiquei pensando, mas é um culto de irmãs, é uma reunião de irmãs. Eu queria falar, né, de várias irmãs, né, de várias mulheres da Bíblia. E como a Luciana falou, irmão, se a gente fosse falar, a gente tem exemplo para passar a noite inteira aqui discorrendo. Mas dentro desse versículo, é bom para nós nos aproximarmos de Deus, eu queria trazer algumas mulheres que se aproximaram de Deus. Irmãos, não adianta, a professora tem que trazer o caderno, senão não tá certo, né? E aí eu quero trazer, irmãos, ó, eu coloquei um dado aqui muito importante. Como a Luciana falou, que os dias são corridos, são difíceis, são atarefados, são tripulosos. E aí assim vai, porque essa é a nossa vida. E essa correria, essa ansiedade, esses dias atarefados, era isso que Asaf estava olhando e percebendo assim, me parece que pro justo tudo é difícil, e pro ímpio tudo é normal. Você olha, parece que eles estão tão folgados, mas é o engano da nossa alma, é o engano da nossa vida. É o que o inimigo quer que a gente pense, né? Para que a gente também desfaleça, para que a gente pense assim: não vou na confraternização, não vou na reunião de oração, não vou no culto de ensino, não vou na escolinha, porque eu passei a semana inteira corrida, agora eu tenho que lavar roupa, eu tenho que arrumar a casa. Mas hoje eu quero falar de algumas mulheres, irmãos, que como nós tinha todos esses afazeres, essas situações, e nem por isso elas deixaram de se aproximar de Deus, e vai ser exemplo para nós aqui, né? Para não dizer que eu peguei só um homem, né, irmãos? Então, irmãs, é isso que eu quero trazer. E com toda essa ansiedade, irmãos, eu achei um dado assim terrível, um dado terrível. E como mulheres de oração, né, que eu vi ali que nós somos, eu percebi que quanto a gente é responsável por esse dado, né? Irmãs, mundialmente falando, por ano morrem mais de 700 mil pessoas de suicídio. Aliás, se matam, né? Que tiram a sua vida, que tiram a sua própria vida. Mais de 700 mil pessoas por ano no mundo. Isso é um número muito grande. E nós, como mulheres de oração, mulheres que buscam a Deus, que têm prazer em se aproximar de Deus, nós não podemos permitir, irmãos, que isso chegue, né, ser um número ainda maior o ano que vem. Nós precisamos buscar a Deus, nos aproximar de Deus. Irmã, mas o mundo é muito grande. Mas, irmãos, é de grão em grão, é de oração em oração, é de batalha em batalha, é um dia após o outro, é a união faz a força, é que nós vamos vencer essa batalha. E teve uma mulher, irmãos, que se aproximou de Deus e foi guerreira. A irmã Luciana já começou a falar com ela, e aí eu vou começar com ela também, que foi Maria, irmãos, mãe de Jesus. Ela decidiu se aproximar de Deus. Nós não estamos falando que o salmista diz que é bom se aproximar de Deus. Maria, ela decidiu se aproximar de Deus. Ela decidiu ser uma jovem diferente. Ela decidiu ser uma mulher diferente. Ela decidiu não se contaminar com a ilusão que Asaf olhou e achou bonito, mas ele disse: bom me aproximar de Deus. E Maria entendeu muito bem isso. Já imaginou, irmãos, eu e você ser escolhida para ser a mãe do Salvador? A mãe daquele que iria salvar a humanidade? A mãe que deveria ali ajudar os primeiros passos, a dar os primeiros alimentos, a colocar no caminho certo, a levar para o templo. Já imaginou, irmãos, que responsabilidade essa mulher teve? Mas bom para ela foi se aproximar de Deus, e Deus deu para ela o privilégio de ser mãe do Salvador, irmãos. Isso foi um privilégio. A gente não pode tirar isso dela. E glória a Deus por isso. E hoje fica um exemplo para nós. Para ela foi bom se aproximar de Deus, que Deus escolheu ela para ser a mãe do Salvador. Outra mulher, irmãos, que a gente não pode também, que eu trouxe aqui, né, que decidiu se aproximar de Deus e ter uma vida mudada, foi a Maria, irmã de Marta, né? Enquanto Marta ali estava, imagina, eu acredito que
São 12 apóstolos, mais alguns discípulos que estavam ali com eles, chegando tudo aqueles homens na casa dela. Já imaginou, irmãos, como que é quando chega a nossa família na nossa casa? Já imaginou, então, pessoas estranhas? Como Marta estava ali atarefada, querendo colocar tudo em ordem? E Maria, bonitinha lá, vou para os pés de Jesus ouvir a voz de Jesus. Por quê? Ela decidiu se aproximar de Jesus. Ela decidiu se aproximar de Deus. Ela decidiu se aproximar daquela doce mensagem que ele tinha para oferecer para ela. Não que Marta estivesse errada, mas naquele momento era bom se aproximar de Jesus. Marta teria outras oportunidades, talvez. Olha, vamos esperar um pouquinho que eu vou fazer aqui, vocês me aguardem aí, não é? Tem outros modos que ela poderia ter feito, mas Maria decidiu se aproximar de Jesus, ouvir a voz de Jesus e receber o alimento espiritual ali do Senhor. E aí Jesus ainda falou para Marta, este privilégio não lhe será tirado. Então se sinta privilegiado, irmã, de se aproximar de Deus hoje através dessa palavra, de estar aqui se aproximando das irmãs através dessa palavra. Se sinta privilegiada, se sinta amada por Deus, porque foi Ele que propôs isso para nós nessa noite, amém? Outra mulher aqui, rapidamente, eu sei que as irmãs já têm bastante coisa que querem fazer ainda, mas mais uma mulher que decidiu se aproximar de Deus, Ana. Nós estávamos falando, infelizmente, né, a respeito dessa situação que a nossa irmãzinha está passando, e aí a gente para pensar. Ana, irmãs, estava ali humilhada. Quantos de nós somos humilhados todos os dias? Irmãs, se eu perguntar que todo mundo vai levantar a mão em alguma situação, às vezes o marido, por mais bom que seja, por mais que te ame, às vezes fala uma palavra ali, ai, doeu essa palavra, não é? Então estava ali Ana, humilhada, maltratada pela sua rival, né, que tinha ali os filhos, numa situação deprimente, porque ela estava deprimida porque não podia gerar, era uma situação angustiante para ela. E ela chegou ali no sacerdote, não. Ela chegou no templo e começou a orar. E ela decidiu se aproximar de Deus. Ela poderia, irmãos, continuar triste, continuar chorando, continuar em depressão, continuar angustiada, continuar jogando a culpa no marido, em penina. Mas o que ela decidiu? Se aproximar de Deus. E aí o que Deus fez quando ela se aproximou dele? Deu um filho para ela. E não deu só um filho para ela, deu um profeta. Deu um sacerdote, deu um homem que, irmãos, olha, quantos testemunhos maravilhosos nós temos na Bíblia Sagrada. Então ele deu um presente para ela porque ela decidiu se aproximar de Deus. E depois deu mais filhos e filhas, porque é assim que Deus faz quando a gente decide se aproximar de Deus. Outra mulher, irmãos, que decidiu se aproximar de Deus e também teve ali a sua vida transformada, foi a mulher samaritana, né? Ela estava ali, o Jesus estava ali sentadinho, ela chegou para tirar água ali do poço e ela decidiu se aproximar de Jesus. Por que decidiu? Ah, mas foi Jesus que pediu água para ela. Mas ela poderia não ter respondido. Ela era uma mulher samaritana, ela não conversava com judeu, ela podia não ter nem dado bola, ela estava sozinha ali no horário que ninguém ia ao poço e um homem começa a falar com ela que ela nem poderia conversar, ela poderia ter virado as costas, né? E não ter dado ouvidos, mas ela decidiu. E quando ela decidiu, irmãos, o que aconteceu? Jesus falou para ela que tinha água inesgotável para dar para ela. Água que jorrava para a vida eterna. E é isso que Deus faz na minha e na sua vida quando nós decidimos nos aproximar de Jesus. Então que nessa noite nós possamos falar como o salmista. Bom é nos aproximarmos de Deus. Ele tem, então, resposta para a nossa oração. Ele sabe nos privilegiar com bênçãos sem limites, né? Ele nos tira da depressão, Ele nos tira da angústia, Ele nos tira do desespero, Ele nos tira da angústia, da ansiedade do dia a dia, da correria do dia a dia, da ilusão, né? Das bem-aventuranças que o mundo pode nos oferecer quando nós nos aproximamos de Deus. Só para encerrar, irmãos, não menos importante também, eu gosto muito dessa história. Foi a primeira pregação que eu preguei. Foi essa aqui, quando eu tinha acho que 14 anos. É a mulher do fluxo de sangue, né? Então, né, eu acho que eu mais gaguejei que preguei, mas tudo bem, eu lembro que foi essa pregação, né? Foi o começo, e até hoje eu gaguejo. Mas, irmãs,
Bom é se aproximar de Deus. Essa mulher estava lá, desenganada pelos médicos. Quantas vezes, né? Muitas vezes, irmãos, nós temos na nossa vida, né? Ou na nossa família, num parente, num amigo muito chegado, que chega em nós e fala assim: irmã, ora por mim. Eu fui desenganada. Eu não tenho mais solução. A minha doença, o médico falou que não tem mais jeito, que não tem mais, né? Não tem mais resposta para a medicina. E aí, irmãos, como mulheres de oração, como joia rara, como mulher honrada, como uma mulher de visão, como uma mulher de fé, como uma mulher preciosa, nós precisamos ter palavra de vida eterna, de vida próspera, de vida abençoada, e levar para essa mulher: olha, sabe, lá na Bíblia Sagrada existe uma história de uma mulher que também estava desenganada pela medicina, estava desenganada pelos médicos, mas ela decidiu se aproximar de Deus. Ela decidiu chegar e tocar nas vestes de Jesus, mesmo que não tinha mais solução, não tinha mais jeito, mas ela disse: eu vou me aproximar de Jesus, eu vou me agarrar a essa última oportunidade que eu tenho, que é agora o Senhor Jesus. E nós, irmãos, precisamos ser mulheres de visão, mulheres de fé, para dizer para essas pessoas: ainda há solução, ainda tem jeito. É bom se aproximar de Deus, irmãos, porque com Deus não tem resposta ruim. Como a irmã cantou aqui, né? Qual que é a expressão dele mesmo? Me ajuda? Permissão de Deus. Permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Às vezes a gente não entende, a gente chora, a gente grita, a gente esperneia, a gente bate no chão, a gente faz, né? Mas tudo é permissão de Deus. Mas, irmãos, né? Tudo é permissão, mas nem tudo é vontade, né? Nem tudo é vontade de Deus. Então, como mulheres de fé, virtuosas, de visão, que nós somos hoje, eu e você, vamos decidir se aproximar de Deus, porque aí sim, essa permissão de Deus também será a vontade de Deus na nossa vida. E contra a vontade de Deus, irmãos, o inimigo não pode fazer nada. Se Deus disse na minha e na sua vida, vai acontecer, como o pastor Zé sempre gosta de dizer, né? Vai acontecer, né? Nós precisamos ter fé e se aproximar de Deus e saber que Ele está no controle de tudo. E quando o salmista Asaf, ele entendeu isso, irmãos, aí ele falou assim: agora eu entendi, né? Sabe aquele meme? Agora eu entendi? Foi assim que o salmista falou: agora eu entendi. Bom é me aproximar do Senhor, porque eu vi o fim dos ímpios. E nós sabemos qual é, né, irmãos? E sabemos qual é o nosso também. Não o nosso fim, mas o nosso futuro, né? É vida eterna com Cristo. Amém? Deus abençoe as irmãs. Não vou falar mais, que as irmãs têm um trabalho para fazer. Vamos fazer só uma oração, né? Olha, vamos orar, apresentar a Deus agora e pedir para que o Senhor nos ajude a nos aproximar dele, né? Porque é muito bonito a gente falar que Ana orou, é muito bonito a gente falar que Maria, né, ali se subjugou a ficar na vontade de Deus, é muito bonito tudo isso, mas sem o auxílio do Espírito Santo, irmãos, vai ser mais difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido, Senhor amado, aqui está, Senhor, as minhas irmãs e a minha vida na Tua presença. Eu acabei, Senhor, de ministrar essa pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas eu sei, Senhor, que mais profundamente o Senhor pode falar com cada uma. E bom, Senhor, bom é nos aproximarmos do Senhor, e nós desejamos nos aproximar do Senhor, que assim como Ana, Senhor amado, o Senhor nos traga alegria, o Senhor nos traga felicidade, o Senhor nos traga riso, o Senhor nos traga resposta da nossa oração. Senhor, que assim como Maria, nós possamos ter uma vida devota ao Senhor, uma vida que lhe agrada, uma vida, Senhor amado, a qual o Senhor, ó Pai, tem alegria de olhar aí do céu e olhar para nós. Meu Deus, que assim como a Marta, Senhor, e Maria, assim como Maria, Senhor, chegou aos teus pés e ouviu a tua voz, se aproximando do Senhor, que nós também possamos, Senhor, nos aproximar de Ti, ouvir a Tua voz, que assim como aquela mulher, Senhor, que sofria daquela grande hemorragia, que assim, irmãos, Deus, se tiver uma irmã, se tiver uma amiga minha aqui, Senhor, nesta noite, precisando de uma cura, precisando, Senhor, de saúde, que o Senhor venha
possamos dizer como o salmista disse, ó Deus, bom é para nós nos aproximarmos de Ti. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço, Senhor, fica conosco e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.